Boa tarde, muito obrigado pela vossa presença gostava de vos manifestar a imensa felicidade e a imensa gratidão que eu sinto por Rosana Paulino ter aceito este convite para estar aqui connosco a conversar sobre a obra de Helena Almeida. Vou começar pela minha auto-apresentação. Eu sou o João Fernandes, diretor artístico do Instituto Moreira Salles. Como notarão, sou um homem português tenho pouco cabelo castanho, uso óculos, estou vestido com uma camisa branca e com umas calças negras, com sapatos pretos também, e estou aqui com essa imensa alegria de poder criar um diálogo entre duas mulheres magníficas que eu gostaria que se tivessem conhecido, Helena Almeida e Rosana Paulino. Duas artistas que ampliaram as possibilidades de fazer arte e que ampliam, no caso da Rosana, as possibilidades de fazer arte com o seu trabalho. É sempre delicado convidar uma artista ou um artista a falar de outra artista ou de outro artista, porque cada artista é uma constelação maravilhosa dentro desta galáxia que todos partilhamos. E cada constelação tem as suas leis gravitacionais, tem os seus sóis, as suas luas, e normalmente isso se diferencia do universo para no universo entre os vários artistas. E por isso é muito generoso quando uma artista como a Rosana aceita descobrir o trabalho de uma artista como a Helena e criar aqui esta conversa e compartilhar as suas impressões da obra de Helena com todos e todos nós. E por isso mesmo eu vos posso também dizer que houve uma intuição. Os curadores nem sempre têm ideias tão estruturadas sobre as coisas. Às vezes as intuições são muito importantes. Aliás, como acontece com os artistas também, não é? E, de certo modo, algo me levava a querer apresentar estas duas mulheres uma à outra. Não consigo apresentar a Rosana à Helena, mas consigo apresentar a Helena à Rosana de uma certa maneira, porque também uma pessoa está no trabalho que dela fica e que reverbera, para além da sua passagem por este mundo e pela sua passagem pela vida. E, aliás, se diz que enquanto alguém falar daquilo que a gente faz, mesmo quando a gente já não estiver por cá, nós continuamos vivos, não é? E por isso a Helena, de certo modo, não deixa de estar presente aqui connosco nesta conversa. Mas das intuições que me levaram a convidar a Rosana foi esse extraordinário trabalho que a Rosana, com uma gramática, uma linguagem, uma forma de trabalhar completamente distinta da Helena Almeida, desenvolve a partir de algo tão importante que ela não esconde de forma alguma, antes pelo contrário assume com particular veemência, que é a sua condição de mulher, a sua condição de mulher artista, a sua condição de mulher negra artista. Helena Almeida era uma mulher branca, é uma mulher que não viveu as situações de exclusão que, infelizmente, a Rosana viveu no Brasil, em relação à questão social ou em relação à questão racial. Mas viveu a exclusão de ser mulher. Porque o mundo da arte português, e não só o mundo da arte, mas toda a sociedade portuguesa, aliás, esse é um combate que ainda continua no mundo, conforme todos e todos sabemos, faz com que as mulheres não tenham tido nunca no sistema das artes, nem da vida social, a visibilidade, os lugares de fala e de construção de poder que os homens arrogaram para si, excluindo as mulheres precisamente desses sistemas. E a Helena viveu num país em que, para vos dar uma pequena ideia, uma mulher não podia dirigir um automóvel, nem sequer tirar a licença, não sei como é que se diz no Brasil, a licença de condução, carteira de motorista. A carta de motorista, se não tivesse autorização do pai ou do marido. Nesse Portugal, uma mulher não podia sair do país sem autorização da polícia política,
porque Portugal vivia nessa altura uma ditadura e uma guerra colonial, e nenhum cidadão ou cidadã de Portugal podia sair do país sem autorização da polícia política, mas no caso das mulheres não podiam sair do país sem autorização ou do marido ou do pai. Portanto, essa exclusão que ela viveu enquanto mulher é algo que, sem dúvida, também está presente na forma como a sua identidade de mulher, artista, é evidente na sua obra. A Rosana, ela fala numa conversa muito bonita que vocês podem aceder na internet, sobre os desafios de ser uma mulher negra e artista no Brasil. E uma das coisas que ela diz é que os desafios são triplicados em relação aos homens. E se calhar podemos começar por aí, por essa situação desses desafios triplicados, Rosana, que você, enquanto mulher artista, teve que enfrentar neste Brasil, acrescentando outros desafios àqueles que a Helena, como mulher artista, enfrentou em Portugal, e isso é importante destacar na coragem com que você construiu e constrói o seu trabalho, assumindo a coragem de enfrentar esses desafios triplos. Porque a Helena, ela não é responsável por isso, mas ela nasceu numa situação protegida socialmente, não só pela sua cor de pele, mas também pela sua condição social. Ela era filha de um artista famoso em Portugal e de um artista que a entusiasmou a fazer o trabalho dela, mesmo independentemente da arte que ele fazia ser completamente diferente da arte que ela veio a fazer. Esses desafios continuam no Brasil hoje, não, Rosana? Como? Boa noite. Eu vou iniciar, obviamente, agradecendo a presença de todas, todos e todes. Eu creio que devo fazer uma audiodescrição também de quem eu sou. Sim. Sou uma mulher negra, de cabelos curtos, estou de óculos de aro negro, uma blusa verde bastante escura e uma calça preta. Estou também usando brincos, brincos de argola, 2 anéis e aqui uma pulseira dourada. E agora, entrando na questão, que João coloca, os desafios são realmente muito grandes, são maiores, muito maiores do que a média das pessoas enfrentam. Porque a gente tem que ter também um dado prático quando você vem numa determinada camada social, que é a sobrevivência. É a sobrevivência pura e simples. E isso pesa, inclusive, na escolha do curso, por exemplo, ou se esse curso demora a dar dinheiro, ou quando você tem 3 empregos, como já chegou a ser o meu caso, 3 empregos para você conseguir comprar material e bancar a sua produção. Então, esses desafios eles são realmente muito maiores. E tem desafios que são também familiares. Tem que cuidar de sobrinho, tem que cuidar da mãe. Enfim, o pessoal que está aqui na sala, eu acho que sabe muito bem quais são esses desafios do dia a dia, que são da ordem prática. E, no caso do Brasil, como eu começo, temos de arte contemporânea, negra, muitos aqui são, acho que a maioria, todos praticamente, mais jovens do que eu começo minha produção 30 anos atrás. Então, quando eu começo, o ano que vem, a Parede da Memória, que é o que eu considero o meu primeiro trabalho realmente formal, eu conto a minha carreira a partir da Parede da Memória, embora eu já tenha tido outras produções anteriores a ela, mas isso dentro da universidade, então um local mais protegido. Eu conto a minha produção a partir do momento que a Parede da Memória vai para o Centro Cultural São Paulo numa exposição. Então, é a partir dali que eu começo a contar a minha carreira, e o ano que vem faz 30 anos da Parede da Memória. Então, imagina 30 anos atrás, eu não tinha com quem dialogar, em termos de arte contemporânea, porque existiam artistas, mas assim, simplesmente desapareciam, eram apagados, eu não tinha com quem conversar sobre a produção. E o mais próximo de mim, por exemplo, o artista negro produzindo, era o Emanuel Araújo,
que ainda está naquele finalzinho do moderno, né? E tem a questão da idade também, poderia ser quase meu avô. Então, assim, não tinha com quem conversar sobre a produção de arte. Isso perdurou durante 10 anos. Até o segundo artista que vai romper a bolha, que é o Sidney Amaral, que levou 10 anos mais que eu para romper a bolha. Então, esses desafios que eu falo que são maiores, né? Que são 3 vezes maior, são desde a ordem prática. Como é que eu vou fazer um curso que vai demorar tanto para me dar dinheiro de volta, uma devolutiva? E aí você tem que assumir 1, 2, 3 empregos simultaneamente e ainda produzir arte no momento que sobra, né? Depois da faxina, naturalmente, né? Ainda tinha faxina. Enfim, coisa prática do dia a dia. E a falta de literatura sobre produção negra, falta de ter com quem dialogar, você perde referências. E, assim, lembrando que eu estou falando de um mundo pré-internet, que é uma dificuldade maior ainda, porque a gente não sabe nem o que está fazendo na realidade. As bibliotecas universitárias não contemplavam produção negra. Já existia? Já existia. Arte contemporânea negra, imagina, já estava ali bombando nos Estados Unidos, Europa, Alemanha, mas não entravam no Brasil de forma nenhuma. Então, você procurava as bibliotecas negras, bibliotecas que tivessem referenciais negros, e não tinha. Então, você não sabe nem o que você está fazendo. Então, tudo isso, né, como eu falo, são essas carências, essas faltas que faziam, e continuam fazendo muitas vezes, que esse desafio para artistas jovens, negros e negras, seja 3 vezes maior do que os outros. Sem dúvida. Bem, vocês já repararam que enquanto nós falamos entre nós e convosco, estamos a ser traduzidos também. E temos connosco 2 maravilhosas intérpretes de Libras. Gostava também de vos apresentar e agradecer a Karina Oliveira, uma mulher negra com cabelo cacheado preto e mechas loiras na altura do ombro, e a Helene Sampaio, mulher de pele clara, cabelos compridos encaracolados castanhos, mesclados com branco, olhos castanhos, usa óculos de armação, como veremos, marrom mesclado com lilás. Eu não conseguiria nunca inventar estas descrições que me trazem, mas acho maravilhosas. Muito obrigado, Karina, muito obrigado, Helene. Uma frase que eu descobri sua, muito bonita, é uma frase em que você diz à equipa de educação da Bienal de São Paulo, e não percam essa oportunidade extraordinária de encontrar a obra da Rosana na Bienal de São Paulo. A parede da memória que ela referiu está lá. E essa parede da memória é um momento de grande emoção, de grande comoção. Eu fiquei muito emocionado quando descobri essa parede da memória, porque me apercebi que aquela parede grande é uma ínfima parte de uma memória coletiva. Sim. E é a Rosana que diz, aliás, que o seu modo de pensar é coletivo. E diz também que antes de estar em si, antes de estar em mim, já estavam elas. Já estavam nelas. E outra coisa que a Rosana diz à equipa de educação da Bienal, maravilhosa, eu sou um trem que não cabe no Ocidente. Ora, estamos aqui a conversar a propósito de uma artista ocidental, que vem desse Ocidente, e que protagoniza um momento na arte ocidental, em que a arte ocidental deixa de estar satisfeita com a sua história. E por isso cria outras formas de procurar fazer arte. Por exemplo, a Helena Almeida estudou pintura. E as primeiras exposições dela eram de pintura, e chegou um momento em que ela decidiu destruir os quadros dela, deixar de fazer pintura, para começar a utilizar a fotografia. Eu digo a utilizar porque ela nunca fez uma fotografia na vida. Nenhuma destas fotografias que vocês veem nesta exposição foi feita pela Helena. Ela tinha uma pessoa que a assistia a fazer a fotografia quando ela já tinha tudo preparado para essa fotografia acontecer. E tudo preparado significa começar a pensar num desenho. Ela começava por desenhar uma situação que ela depois ia encenar no estúdio. Ia ensaiar para ela mesma.
Ela era uma mulher de trabalho, ia para o estúdio todos os dias trabalhar. E quando a situação estava pronta para ser fotografada, então ela chamava o fotógrafo. E ela conseguiu viver, esse é um grande privilégio que a Helena teve, viveu talvez com o único homem artista em Portugal que, reconhecendo a qualidade do trabalho da sua mulher artista, se apagou para tirar estas fotografias todas. Era o assistente da Helena, o marido dela. Mas ele próprio, o Artur Rosa, quando ele era inquirido, ele dizia, não, a obra é dela porque é ela que tem as ideias, eu só carrego no botão, seguindo as instruções dela para fazer a obra. Por isso a Helena faz parte de uma geração que começa a encontrar na fotografia, não lhes interessa um género fotográfico, um género da história da fotografia, a perfeição técnica da fotografia, as questões técnicas da fotografia, nada disso lhe interessa, interessa-lhe as ideias que ela pode construir a partir do uso da fotografia, a partir destas imagens que ela constrói com o corpo dela. E estávamos a falar antes desta conversa, numa conversa prévia, que se notava um rigor de alguém que não vinha da fotografia. Sim. Dizia a Rosana de uma forma muito provocadora. Sim, a primeira coisa que eu percebi no trabalho dela foi exatamente isso, né? Eu olhei, tem um rigor, falei, nossa, esse trabalho tem um rigor muito grande de fazer e refazer, e que não me pareceu, num primeiro momento, que não era da fotografia mesmo, né? E depois que isso se apresenta, inclusive, antes do trabalho. Então, como artista, eu percebi isso, falei, isso aqui é um rigor diferente. Não é não que os fotógrafos não tenham rigor, pelo amor de Deus, eu acho que a fotografia, ela talvez seja uma das artes mais rigorosas e técnicas que tem, né? Difícil, bastante difícil, eu não consigo fotografar, e nisso eu também converso com a Helena, eu não fotografo. Eu sou uma pessoa que parte dos usos da fotografia. Eu parto como na parede da memória, ou nos bastidores de fotografias que já existem para fazer intervenções nessas imagens, né? Só que o caso da Helena é diferente, ela prepara antes, e isso é muito rigoroso. Então, me pareceu, quando eu vi o trabalho, primeiramente eu tive contato pelo catálogo, e antes mesmo, eu tenho esse hábito de, antes de ler sobre a pessoa, sobre a artista, olhar primeiro as imagens. Então, antes mesmo de olhar, de ler sobre a Helena, eu percebi esse rigor. E percebi, depois, no final do catálogo, aparecem os desenhos que estão aqui, que, aliás, são desenhos muito bonitos. Ela se baseia muito na linha e na construção. E, inclusive, isso está por escrito. Eu fui fotografando, à medida que, depois de olhar o trabalho, perceber esse rigor, eu fui fotografando, né, alguns trechos do catálogo, né, e ela fala, inclusive, numa entrevista, né, que vou até ler para vocês, que eu pensei 2 ou 3 momentos do catálogo que eu achei que eram importantes e que valeriam a pena a gente pensar, porque eu tenho... embora venhamos de classes diferentes, países diferentes e de situações muito diferentes, mas existe uma certa, não uma similaridade, mas uma conversa no modo como a gente olha a fotografia e pensa antes da fotografia, né? E ela vai falar em relação a desenhos, por exemplo. Os desenhos, isso aqui não para de mexer, gente. Eu não desabilitei a função, então fica girando. Girou de novo. Os desenhos com os fios foram uma grande ajuda para eu me emancipar, para sair. O desenho é muito importante, porque é a escala que permite experimentar, pôr as coisas em equação de um modo sintético. A materialização do fio dá-se primeiro no desenho, nos livros, que eu inicio em 69 e 70. Em 79, são as fotografias com a corporização do traço. Nas primeiras, ainda aparece o meu rosto, mas depois sua mão. Percebi que o rosto distraía muito. Depurei. Tornar-me num desenho, o meu corpo ser um desenho, eu ser o meu trabalho era o que eu perseguia. E isso me chamou muita atenção, porque eu sou uma artista também começa antes pelo desenho. Quem já teve a oportunidade de ver algumas falas, ou de trabalhar comigo, ou de ser aluna, orientanda, sabe que eu começo pelo desenho, muitas vezes planejo. E quando eu li esse texto, esse trechinho
da Helena, falei, gente, isso é uma conversa bastante profunda sobre esse local do desenho enquanto maneira de pensar, de organizar o pensamento e de prever o resultado, prever uma obra, né? Os desenhos são magníficos, ela usa muita questão da linha também, né? A linha vai estruturando, então tem todo um projeto anterior que aparece, né? Como o João colocou, todo um projeto anterior que vai aparecer no trabalho, né? Anteriormente a ela ser fotografada. E ela vai falar aqui de escala também, né? A escala que o desenho é muito importante, porque é a escala que permite experimentar pôr as coisas em equação de um modo sintético. O desenho ele dá uma enxugada na ideia, né? Ele limita ao mínimo, né? Quando a gente faz croquis, a gente faz traços, né? E chamou aqui dois fatos interessantes: a escala, que nesse momento eu estou trabalhando a questão da escala. Quem já viu o trabalho na Bienal, por exemplo, sabe que eu também saio de uma escala pequena e vou para uma escala. Quando eu ganho a sala, que eu vejo o projeto da sala, que a curadoria me fala, essa sua sala na Bienal, eu falei, opa, isso aqui a escala vai ser outra, tem que ser outra, não posso chegar nessa sala com esse tamanho, com essa proporção e nessa localização, dentro desse prédio, que eu vou também pensar a escala em relação ao prédio, com vários desenhos pequenos, poderia. Mas falei, não, isso aqui é um desafio que é outra coisa, eu tenho que chegar numa escala maior. E nesse momento eu também estou sendo afetada porque eu mudei de ateliê, eu estou numa escala maior também, e estou num ateliê maior, que me permite pensar o meu corpo também em relação àquele espaço, àquele ambiente, e aumentar a escala, né? E a Helena também, a gente começa lá na frente, quando começa a exposição, vocês veem que são peças pequenas. Essas são as últimas, né, que ela faz, e quando ela já está numa situação reconhecida como artista, então ela pode experimentar também, e aí entra o material. Eu estou olhando muito aqui como professor e como artista, né? Entra o material, porque a gente fala, olha, você tem aqui a possibilidade de fazer uma grande ampliação, né? Fotograficamente falando, e ela vai, né? Essa daqui é muito interessante, né? Ela vai retratar esse reflexo. Eu perguntei para o João, eu falei, esses são os tamanhos originais das obras ou vocês ampliaram para essa exposição? Ele falou, não, esses são os originais, no momento que ela pode lançar uso dessas ampliações muito grandes. E ela vai partir para outros experimentos aqui. Então, os primeiros são brilhantes também, são extremamente interessantes. E me chamou a atenção que ela, como eu, vai usar módulos. Eu usei muitas vezes módulos, porque eu queria trabalhos maiores, numa escala maior, mas eu não tinha espaço. Não tinha como fazer. Então, como é que eu resolvo esse problema? No módulo, faço um modular, que a própria parede da memória é isso. Ela é modular, então a gente tem aqueles módulos pequenos, e aqui falando tecnicamente, e que vão ganhando, vão se expandindo no espaço. Então, o germe, vamos dizer assim, para se fazer um trabalho grande, já estava ali. Eu vou resolver conforme aquilo que eu tenho no momento. No caso dela, a gente também já vê esse germe, vamos dizer assim, para os trabalhos maiores que vão estar aqui, que são os últimos, inclusive, que ela faz. A gente vê modular, pequenininho, e depois, quando ela tem essa possibilidade técnica, ela vai estourar a imagem nessa maneira, né? Inclusive, vai aparecer essa deformação da imagem que a gente vê ali. Essa imagem não vai ser fotografada ela mesma, mas é o reflexo na poça d'água, né, que vai fazer com que essa imagem seja estourada, seja diferente. Então, é muito interessante perceber como vai lançar mão daquilo que tem no momento, como o trabalho responde àquelas possibilidades de momento, e ela antevê. Por quê? Porque ela desenha, ela planeja, né? Então, aquele rigor que eu falei que percebi no trabalho dela, antes mesmo de eu olhar o texto sobre ela, e que assim, de cara, já falei, opa, isso aqui não é trabalho de fotógrafo, no sentido de se preocupar com a técnica fotográfica, mas de valer-se da fotografia para tratar de outras questões, que é mais ou menos também onde eu me ancoro. Eu também não sei fotografar, não sou grande fotógrafa, mas eu tenho uma sensibilidade para olhar as fotografias e perceber o que é que elas podem me dar como retorno. Mas, de qualquer maneira, seja ou fotografia ou desenho, tem ali uma questão também de planejamento, de escala e de meio que
prever, entre aspas, né, pensar onde se quer chegar. E isso é muito rigoroso no caso dela. Bem, conforme sabemos, é artista visual, mas é também uma educadora. Eu sou professor o tempo todo. E é maravilhoso. Não tem como. Eu saí do professorado, mas ele não sai de mim, nem exorcismo tira. Tá aqui. E é maravilhoso ver que estar com... Porque nem todos os artistas, nem todas as artistas são educadoras. Mas é muito bonito que a sua generosidade consiga transmitir tanto de si, do seu trabalho e do seu pensamento sobre o mundo e sobre a vida, incluindo a obra de uma outra artista, como neste caso acontece. E a Rosana dizia-me que pena ela não ter sido professora em relação à Helena Almeida, que na verdade nunca foi professora. É uma pena mesmo, né? Me chamou a atenção. Eu perguntei, né? Eu falei, ela deu aula, ela foi professora, que ela tem um rigor tão grande na construção da imagem, que ela tinha muito para ensinar. Ele falou, não, ela nunca foi professora. Puxa, que pena. Ela sabe, se ela tivesse sido professora, desenvolvido, passado esse rigor, e eu falo como professora, né? Como professora, às vezes eu sinto falta desse rigor, dessa veia investigativa que vai passar por um caderninho dela que está ali no cantinho, aqui, né, naquela sala. Então a gente vê as páginas do caderno e a gente vê o desenho e o trabalho com a linha, e tudo isso vai fazendo com que o trabalho vai se desenvolvendo de uma maneira tão rica. E eu fico pensando quantos artistas ela poderia ter incutido esse rigor, essa pesquisa. É uma pena muito grande, viu, ela não ter sido professora. Sim, eu tenho a ideia que, por um lado, a Helena teve que se libertar. Em Portugal, um artista não se faz pela escola, faz-se contra a escola. Por exemplo, enquanto em Inglaterra, em Londres, vocês conseguem olhar para a história da arte dos últimos 50 anos em Inglaterra e saber, estes estudaram na St. Martins, aqueles estudaram na Slade, percebem mais ou menos a escola que forma os artistas. Ali estavam os da land art, ali estavam os da pintura, ali estavam os pop, etc. Em Portugal, o ensino era tão envelhecido e académico que os artistas tiveram que romper com os professores, tiveram que romper com a escola. De maneira que, e ainda hoje há muito para transformar na minha terrinha. Não só em relação à escola, mas em relação a muita coisa daquele país. E por isso, essa talvez seja uma das razões pelas quais a Helena não foi convidada pela escola para ensinar. E, aliás, havia artistas da mesma geração que tinham as obras proibidas nos exames da escola, porque esta era uma geração que revolucionou a arte em Portugal. Uma outra artista, a Lourdes Castro, o trabalho de exame dela foi proibido e nem sequer pôde ser apresentado na escola. Por outro lado, também, obviamente, o conforto económico que a Helena sempre teve na vida fez com que ela não tivesse que trabalhar pela sobrevivência, propriamente. No caso, e se pudesse dedicar o tempo inteiro ao seu trabalho. Agora, ela era uma mulher de trabalho, e é isso que é muito interessante, que ela tenha conseguido abandonar a sua própria situação de privilégio, beneficiando dela, obviamente, para se focar num trabalho, e num trabalho que ela levava muito a sério. Ela era daquelas artistas que me fazem lembrar, eu falei nisso na conversa anterior que tivemos sobre a Helena com a Leonora também, que é outra mulher de trabalho, e que uma vez ouvi ao John Cale, um dos fundadores do Velvet Underground, quando conheceu o Andy Warhol perguntava-lhe sempre: "Porquê é que fizeste hoje? O que é que trabalhaste hoje?" E achava sempre que eles trabalhavam muito pouco. Ele, o Lou Reed, vocês só fizeram 2 canções. Isso é muito pouco. Tem que trabalhar mais. Trabalho era importante. E um artista, as pessoas às vezes não têm essa percepção do trabalho que é o trabalho do artista. E de como se constrói o trabalho, precisamente também por uma disciplina que cada um tem a sua, não é? Cada uma tem a sua. Mas tem um dado importante aqui que você coloca de se formar contra a escola, né? Mas no Brasil também aconteceu isso em relação à arte negra, né? Isso é um dado interessante, porque quando eu falo que eu formei muitos artistas, eu dei muita aula, obviamente eu dei aulas de técnicas básicas, dei muita aula de desenho, gosto muito, a minha preferida, aliás, né, o desenho está aqui sempre, né, a minha preferida
me considero desenhista, antes de mais nada, desenhista. Mas também eu acho que vale a pena a gente pensar em como o entorno, em como a sociedade, muitas vezes, vai colocar ou vai criar certas necessidades, né? No caso dela, não aconteceu dela ter essa necessidade criada, mas no Brasil nós tivemos de ir contra a escola num outro sentido. No sentido de que, por exemplo, eu recebia, e recebo até hoje, contato de vários artistas jovens, e que não tinham com quem conversar. Eu não tinha com quem conversar. Então, por exemplo, eu acho que um dos primeiros, né, o caso do Dalton Paula, é muito emblemático, né? Isso, lá atrás, quando não tinha nem rede social ainda, só tinha e-mail desenvolvido, eu recebo um e-mail de um cara de Goiânia, que fala assim, olha, eu sou de Goiânia, estou fazendo aqui artes na Federal, blá, 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 e só que eu sou um artista negro, eu não tenho com quem conversar. Eu posso conversar com você? Como é que eu vou falar que não? Eu falei, pode conversar, sem dúvida nenhuma, né? A gente vai trocando aí uns e-mails. Ele falou, não, mas eu vou para São Paulo. Eu falei, você vem para São Paulo para isso? Eu vou para São Paulo para conversar, né? Então, a pessoa... eu falei, beleza, vem aqui no ateliê, deu o endereço, marcamos um dia e chegou uma frente fria em São Paulo, uma chuva que inundou a cidade. E eu liguei para ele, né? Ele me ligou, aliás, e falou, olha, eu estou aqui em tal lugar e estou a caminho da sua casa. E São Paulo estava meio inundado, horrível. Eu falei, olha, você vem mesmo com essa chuva? Eu vou com essa chuva, né? Então, olha a questão da necessidade também, que muitas vezes eu assumi a função de professor ou de orientadora indo contra aquilo que estava estabelecido. Porque ele chega num ateliê molhado, com uma mochila gigantesca nas costas, né? Eu falei, cara, o cara veio de Goiânia para cá, entendeu? De Goiânia para cá, não chega num dia de enchente, praticamente em São Paulo, vem bater na freguesia do Ó. E aí o que ele me fala é, eu preciso ter alguém para me orientar, porque ninguém me orienta do jeito que eu acho que deve ser da universidade. Porque eu não vejo o que me interessa, eu não tenho espaço para trazer as minhas colocações, eu preciso conversar com a pessoa negra. Então, de uma certa maneira, desses vários que eu orientei, foram vários, assim, acho que das 2 primeiras gerações que vêm depois de mim, muita gente vai bater lá na minha porta, porque não tinha com quem trocar. Então, de uma certa maneira, a gente também, aqui em relação à produção negra, a gente vai contra a escola, porque o que a escola colocava, né, eu olhava, eu sou de um momento, por exemplo, que a gente está com um conceitual super forte na academia, e eu olhava aquilo e falava, cara, nada a ver comigo. Ou então falavam, olha, o simbólico não se usa, mas não se usa para quem, colega? Eu venho de um universo onde o simbólico está ali o tempo todo. Eu não vou abrir mão disso. Então, de uma certa maneira, eu tenho primeiramente que ir contra a escola para também receber aqueles que vêm depois. E a gente vai ter toda uma movimentação que é contra aquilo que é colocado para a gente. Porque aquilo não dá conta do nosso mundo. E aí eu vou voltar naquele trem que você falou da frase, quando eu falo, eu sou um trem que não cabe no Ocidente. Daí esse trem é meio sentido mineiro mesmo. Porque o pessoal do interior de São Paulo fala trem também, como os mineiros falam, né? Meus pais são no interior de São Paulo. Então, eu sou uma pessoa que não cabe, eu não entro, não tem espaço para mim nessa lógica do Ocidente. Porque são mundos diversos. Primeira coisa que a gente deveria apertar, se o Brasil é Ocidente, não é. Já começa essa questão, uma questão que dá muita discussão. Em segundo lugar, aquilo que se pretende para o país, aquela questão do conceitual, onde você não entra com o simbólico, onde você... Para uma família que sabe que vai usar ervas, que não vai tirar uma folha da planta sem pedir licença, que eu não entro nisso, eu não caibo nesse Ocidente, eu não caibo nessa ideia de Ocidente. E cá para nós, eu acho que nem esse país cabe. A riqueza do país é justamente essa, mas a gente, enquanto não se enxergar dessa maneira, a gente vai continuar tentando dançar e vai dançar muito mal e vai quebrar a cara o tempo todo. E vai jogar no lixo aquilo que a gente tem para oferecer. Então, eu acho que, assim, talvez o Brasil não caiba no Ocidente, né?
das coisas que me emociona sempre constatar no Brasil é como a resistência conseguiu fazer sobreviver e manter vivas as ancestralidades das culturas negras e das culturas indígenas, apesar de 5 séculos de colonialismo atroz, de racismo, de sistemas de discriminação e de exclusão particularmente violentos. E é muito bonita essa capacidade de auto-organização, que, pelo que eu estou a descobrir, os artistas têm os seus terreiros também. Além dos terreiros que frequentem, eu vejo, por exemplo, fotógrafos e fotógrafas que vão ter com o Eustáquio Neves a Diamantina. O Eustáquio é uma referência mais importante de qualquer escola de fotografia para qualquer jovem fotógrafo ou fotógrafo negro neste país. E isso acontece precisamente com artistas como a Rosana, que marcaram uma diferença. A Helena marcou uma diferença na arte do seu tempo num país como em Portugal. Porque antes as pessoas faziam escultura ou pintura, como o pai dela fazia escultura, como outros faziam pintura, e quando a Helena começa a fazer estas coisas, não havia galerias que apresentassem estas coisas, não havia museus que apresentassem estas coisas, e por isso também, a par dos recursos técnicos da época, o pequeno formato. Mais tarde, a própria legitimação e a perseverança dela em fazer este trabalho, e ela teve problemas porque ela também foi muito esquecida por ser mulher na arte portuguesa. A Helena, nos anos 70, ela é conhecida dos outros artistas. Nos anos 80, em Portugal, chegam os colecionadores de arte, as galerias, etc. E aí vão seguir uma lógica de predominância masculina. São os homens que, de certo modo, são mais conhecidos, são mais exportados, estão nas representações oficiais de Portugal, etc. E as mulheres desaparecem. E a Helena dizia sempre, a gente não esquece esse esquecimento. E a obra dela continua a ser feita, praticamente 10 anos num silêncio completo, e é nos anos 90 que a obra regressa, então, redescoberta por uma geração mais jovem, que nessa altura encontra na obra dela uma semente para fazer, dela e de outros artistas, uma semente para fazer outras coisas. São vicissitudes diversas, mas em que e exclusões diversas também. Mas é muito bonito que no Brasil a vossa resistência possibilita essa própria formação. Sim, eu acho que é assim, por isso que quando a história do que pena ela não ter sido professora, porque a nossa prática tem isso dentro, né? E essa formação de terreiros como você coloca, então você tem o Eustáquio Neves lá em Minas Gerais, no ENA, o Dalton com o Sertão Negro, essa ideia de aquilombamento, né, que a gente tem desenvolvido muito no Brasil, em que um vai guiando o outro, né, porque é necessário, né, são maneiras de resistência e são maneiras também da gente preservar e conseguir tocar adiante, trazer um novo a partir do antigo, do ancestral, né? Então, essas maneiras de se pensar o mundo, eu sempre falo, essas tecnologias de pensar o mundo, de se organizar, nós já temos há muito tempo. Nós já tivemos as irmandades, nós temos os terreiros, como eles se organizam, e é uma coisa que a gente não pode perder. Então, a primeira coisa, quando eu perguntei, que chamou a atenção, eu falei, ela teve alunos, né? Porque eu fiquei pensando nisso, né? Como talvez a fotografia portuguesa, ou como talvez o trabalho de mulheres, né, tivesse dado um salto, se tivesse usado essas formas de organização. Porque eu ainda estou lamentando o fato dela não ter sido professora, porque não tem como, gente, assim, porque se perde, é uma coisa que se perde, né? Eu fico imaginando como isso teria crescido e como depois vem uma predominância masculina, sendo que ela estava fazendo um trabalho dessa excelência. Né? É um trabalho de uma excelência, de um rigor, de uma procura, de uma busca que são realmente notáveis. Né? E fico pensando também, se eu não tivesse, o Dalton tivesse ligado, por exemplo, ou o No Martins, que foi outro que foi meu aluno, primeira vez que eu vi desenhando lá, falei, caramba, esse menino desenha muito. Né? Um menino, um moleque de 19 anos, com cabelão batendo na cintura, eu falei, opa,
O menino desenha muito. Já deu um jeito de puxar, assim, menino, vem cá, que a gente precisa conversar um pouquinho, né? E isso é importante, né? E como se perdeu, de repente, essa possibilidade de ter criado ali um nicho, talvez feminino, e que pudesse avançar. Além dela, então vai precisar passar por um período de ostracismo, vai precisar passar por um período em que a obra dela fica parada para ser redescoberta lá na frente. Exato. Talvez não precisasse. Sim, Né? Então, acho que essa tecnologia de ir puxando e de ter esses terreiros, ou a ideia de terreiro, né, por exemplo, pode ser uma coisa, e é para mim, na minha concepção, é extremamente importante, né? E tem que ser usada cada vez mais. Mas há uma diferença que eu gostava de assinalar e que é uma diferença na produção artística, na forma de pensamento, e é para mim, eu encontro no Brasil sabedorias ancestrais que eu acho que hoje podem ser muito úteis para curar um mundo que está muito doente. Muito doente pelo predomínio das formas de poder que estruturaram esse mundo no passado. Sim. E com as lógicas de dominação, com o colonialismo, com tudo quanto aconteceu, a história não foi bonita. E o mundo padece de doenças dessas enfermidades da história. Mas há uma coisa que eu noto, por exemplo, no seu trabalho, que é muito diferente do trabalho de uma artista como a Helena. E por isso esse trem que não cabe no Ocidente é um trem que é feito de um sentimento do coletivo. Sim. Enquanto o artista, na tradição ocidental, mesmo quando irreverente como a Helena, ou quando construindo outras linguagens, ele está fechado numa solidão, numa individualidade, numa falta de sentido coletivo. E eu acho que há uma consciência coletiva na produção artística de artistas como a Rosana, que mesmo sendo muito singulares, porque cada artista adiciona coisas ao mundo, e isso é sempre uma outra singularidade, mas há um diálogo com uma consciência coletiva que vem das próprias culturas, das próprias ancestralidades, das próprias necessidades de enfrentar o presente e das lutas do presente, que eu não encontro na arte do hemisfério ocidental, dominante na história da arte, tal como nos contaram essa história até ao momento. Por isso, outras histórias hoje têm que ser começadas a contar a partir da ancestralidade que leva a Rosana e a tantos outros artistas neste país. Eu acho que tem duas coisas aqui que pegam muito. Acho que a ancestralidade, sem dúvida nenhuma, essa questão da educação tem pensado muito. Bom, eu acho que as duas coisas elas se misturam, né? A ancestralidade, o modo como se passa o conhecimento, e o fato de eu ser professora, eu acho que nata, assim, eu gosto, eu sinto que é importante, e num país, principalmente num país como o Brasil, nunca consegui entender. Eu venho da USP, né? Eu venho de uma universidade que é a elite ali, que está naquele espaço e que despreza, de uma certa maneira, também a educação. Isso me irritava demais. Me irritava quando eu entrava na sala, quando eu estava na pós-graduação fazendo o meu doutorado, e eu entrava na sala da arte e educação, e os outros artistas olhavam como, eu acho que ela entrou na sala errada. O que é que a Rosana está fazendo naquela sala? Agora, como uma pessoa negra, né, e aí o coletivo, eu não posso desprezar esse poder, né, da educação para a emancipação da população negra. Eu tenho que ter essa consciência, né, eu tenho que estar trabalhando. Eu não consigo, na minha cabeça, eu não consigo entender artistas que não vão apoiar de uma maneira ou outra, ou não vão pensar coletivamente. No meu caso, por vocação, eu vou através da educação. Mas é uma vocação muito particular minha, gosto de dar aula, gosto de orientar, é meu. Isso desde criança, eu lembro que eu já brincava de escolinha, já brincava de fazer, inclusive fazia material, ficava horas ali fazendo material para depois, uma vez por semana, tinha um priminho que ia lá em casa e dava esse material que eu produzia para o priminho, pintar. Então eu tenho essa vocação. Mas eu acho que assim, nós temos que entrar nessa seara da educação, apoiando de alguma maneira, ou seja, criando bolsas de estudo, ou seja, educando, ou seja, orientando, como pessoas negras, no caso, que estão nessa posição
de desigualdade nesse país há 500 anos é a saída. Eu sou a prova de que a educação é a saída. Mas uma educação comprometida, não é aquela educação protocolar, entendeu? Que a gente tem nas escolas. Normalmente aquela coisa protocolar que muitas vezes até tem que ser revista porque não vai servir, mas essa educação de terreiro. Então, quando a Bienal, eu faço parte do segundo movimento do educativo da Bienal. Quando a Bienal me chama para que eu fale e converse sobre esse segundo movimento, eles falam, você tem um nome para propor? Eu falo, quero a Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro do meu lado aqui para a gente conversar. E aí eles tá, então aí a gente vai marcar na Bienal, né? Você vai lá? Eu falei, não vou na Bienal. Eu não vou na Bienal porque eu não vejo nesse momento sentido em estar sentada ali num local mais elevado, eu e Sueli Carneiro, e os educadores, aqueles que vão lidar diretamente com o público, sentados ali na minha frente, num degrau abaixo. A gente vai fazer isso lá no meu ateliê, no terreiro do ateliê, que eu tenho um espaço grande, onde tem uma árvore, onde é um quintal com uma cara antiga de quintal de vó, onde tem um jardinzinho. E eu falei, a gente vai fazer isso debaixo da árvore, porque essas tecnologias de aprendizado, né, onde está essa horizontalidade, a gente discute debaixo de uma árvore, tem que ser trazidas de volta também, vivenciando a natureza também. Eu falei, a gente vai fazer uma peixada. E fizemos uma peixada, foram os educadores da Bienal, sentamos debaixo da árvore, eu e Sueli Carneiro em roda, e rolou. E foi isso que aconteceu. Porque eu acho que a gente tem que trazer isso de volta, né? Essa tecnologia de aprendizado. Aliás, uma das coisas que você, como educativo da Bienal, é precisamente sublinhar que é necessário que a gente comece a pensar o conhecimento de outras maneiras. Exatamente. Nas suas palavras você diz conhecimento em roda, conhecimento embaixo da árvore, conhecimento das plantas. Portanto, tudo isso são outras formas de encontrar maneiras de aprender a vida. Sim. Com uma atenção à própria vida. E isso é uma diferença muito grande quando nós vemos, por exemplo, a questão das identidades que se encontram na sua obra, porque você constrói representações de identidades na sua obra e encontramos na obra de Helena também a representação de uma identidade. Mas essa identidade é representada sempre pelo seu corpo sozinho, o seu corpo individual, que era um personagem. Este não era a Helena Almeida, pessoa com uma vida particular, etc. Este é um personagem que ela se cria quase como uma personagem de teatro. Ela está a representar a personagem de uma mulher artista. E escolheu um traje há uma coreógrafa famosa, a Pina Bausch, que vestia as bailarinas todas com vestido negro, que era uma espécie de uniforme das bailarinas nas coreografias dela. Helena Almeida veste-se de negro, ela não se vestia de negro na vida cotidiana. Ela veste-se de negro para estas fotografias que são a preto e branco. O negro permite também o contraste com o preto e branco, obviamente, e essa consciência. E permite também subverter aquela imagem clássica da mulher portuguesa vestida de negro, sempre enlutada por alguém que... E essa mulher portuguesa era a mulher que tinha os filhos que partiam para a guerra, que morriam na guerra, os maridos que fugiam para a imigração para enviar dinheiro para o país por causa da pobreza, etc. Por isso é que são as mulheres vestidas de negro no Portugal de então. Mas as suas mulheres têm um outro sentimento coletivo. Ou seja, mesmo nas suas mulheres mangue na Bienal, naquela grande nave, que é quase uma imagem sagrada das várias mulheres que surgem daquelas telas grandes, mostrando-nos precisamente como que ofrendas. O peixe, a natureza está nelas também. E elas estão naquilo que nos mostram e que oferecem ao olhar. E essas mulheres são altamente simbólicas de uma dimensão coletiva, sempre. Isso é tão interessante porque duas coisas me chamaram a atenção no trabalho da Helena Almeida. A primeira foi a questão técnica. Foi assim, bati de cara, falei, olha, isso aqui tem uma questão técnica assim, extremamente forte, muito forte. E a segunda foi por oposição. Porque ela se coloca nas fotos, né? Embora ela não é a fotógrafa, ela se coloca nas fotos, né?
eu nunca me coloco. Então, por exemplo, na parede da memória, não tem uma imagem minha. São 11 imagens de família que se repetem aleatoriamente como um jogo gigantesco da memória, mas eu não apareço em nenhuma imagem. Isso é proposital. Eu não apareço porque eu não preciso. Eu já estou lá. Meu pool genético está todo naquela parede. Eu não preciso me colocar. Eu já estou naquela coletividade. Então, eu já começo o trabalho com essa ideia, né, de que eu não preciso me colocar, porque a minha coletividade já me representa, ela já está lá, de uma determinada maneira. A minha genética já está na parede. E depois eu vou... Isso vai se repetir nos outros trabalhos. O único trabalho que aparece minha imagem é num dos bastidores, mas foi por uma questão técnica, porque eu procurei várias imagens que pudessem estar numa determinada posição, de olhos, de boca, de postura, e eu não encontrei. A única que eu encontrei foi a minha. E aí, por uma questão técnica, eu falei, tá, eu não quero, mas eu vou usar a minha imagem nessa obra, porque tecnicamente é a que vai dar a resposta que eu estou precisando, e é a que naquele momento ela estava faltando para fechar o grupo de bastidores. E eu procurei, e não encontrei. Então eu falei, bom, beleza, dessa vez eu vou ter que usar a minha imagem. É a única. E das outras vezes, por exemplo, quando eu precisei de mãos para fazer um outro trabalho, eu fotografei as mãos da minha mãe, fotografei as mãos da minha irmã, fotografei as mãos da minha sobrinha, ou fui procurar fotografias das escravizadas, das amas. Então também me coloca através daqueles corpos, das amas de leite, das escravizadas que foram fotografadas no Rio de Janeiro pela expedição Thayer, pelo Louis Agassiz, em 1865. E eu não vejo necessidade de me colocar na imagem, porque eu já estou nela. Sim, sim. Isso é muito curioso porque acontece exatamente o contrário Sim, na obra da Helena. é o oposto, é uma aproximação. Apesar de ela estar sempre nestas imagens, ela não está nelas. Não, está esvaziada, porque ela é ao contrário, precisamente, de você que não está nas imagens e estou sempre dentro delas. E está dentro delas. E foi o segundo ponto realmente que me chamou a atenção no trabalho, foi essa oposição. Eu falei, é uma oposição muito interessante que está acontecendo aqui nesse trabalho. É porque, na verdade, a Helena que eu conheci não é esta mulher que se fotografava desta maneira. Aqui ela constrói uma espécie de personagem de um teatro que ela nos oferece através do trabalho dela, que teatraliza bastante desde o início as situações e com isso problematiza os géneros artísticos, a pintura que ela abandonou, mas não abandonou, porque representa o desenho que ela encara de outra maneira, etc. Mas é uma espécie de personagem abstrato. Sim. E o que eu acho muito interessante, e eu encontro isso, temos aqui duas artistas maravilhosas também, a Aline Mota e a Val Souza, que estão no trabalho delas, por exemplo, sempre, e aí estão, mas também estão com a consciência de uma identidade que está para além delas enquanto pessoas singulares. Porque é uma identidade que elas levam uma história coletiva, uma memória que é coletiva, e é aí que a memória nunca é só de uma pessoa. E de certo modo, estas imagens aqui em que nós estamos são imagens sem memória. Sim. Elas constroem a sua memória em função daquilo que elas oferecem no presente. Mas são imagens sem memória e isso é uma coisa da arte ocidental que se faz contra a memória no século XX. E, aliás, não é por acaso, por exemplo, agora estou a especular, que alguns dos artistas das vanguardas andavam a roubar as memórias dos outros para porem em causa a memória da arte ocidental. Estou a falar daquilo que o Picasso e os artistas vanguardistas faziam com os objetos africanos, por exemplo. Que eles literalmente roubavam aos museus que já os tinham roubado, por sua vez, não é? Mas toda a arte ocidental do século XX é uma espécie de arte contra a memória. Até por rejeição dessa memória. Não querem ser herdeiros da memória do Renascimento, não querem ser herdeiros da memória de um passado colonial, de muitas coisas. E rejeitam. E isso é a coisa bonita que eu encontro precisamente na força dos trabalhos que vejo aqui no Brasil, é o facto da memória ser um elemento de construção dos próprios trabalhos.
Porque ela não foi Seja roubada, né? individual ou coletiva, não é? Sim, ela não foi roubada, né? De quando você quebra as famílias no processo da diáspora africana, né? Isso não é roubado e a gente tem que refazer essa memória e refazer esses links e refazer esses momentos, até como forma de sobrevivência e de humanização do grupo, né? Então a gente vai realmente num sentido contrário. Aí volta aquela pergunta: a gente cabe nisso que nos colocam, né? A gente cabe nesse Ocidente, a gente cabe nessas colocações. Eu me sentia muito incomodada quando eu era estudante na USP. E eu fiz desde o início estágios, até para me manter financeiramente. Eu precisava, mas aí o curso era diurno, como é que fazia para pagar as contas, para fechar as contas, né? Então tinha que fazer estágio. Já desde o primeiro ano eu já saí correndo atrás de estágio. E me incomodava muito ver, por exemplo, os grupos de crianças entrando nos museus. No MAC, quando o MAC era na Universidade de São Paulo, né? Entrando no museu ali, e pensava, o que elas vão ver ali? Que elas não têm cultura, que elas não têm memória, que elas não têm... O que elas vão ver nesse museu que não conversa com a gente? Eu nunca consegui conversar com esse período da história contemporânea, da arte. Até acho que todo mundo, quando é criança, é menor, tal, é fascinado pelo Renascimento, pelos corpos, faz parte, eu acho, até do desenvolvimento, até a gente perceber que tem outras maneiras de representação e que vão buscar muito mais a alma do que talvez essa perfeição do corpo. Mas o contemporâneo, eu nunca consegui conversar com ele. Talvez justamente por causa dessa frieza, dessa falta de memória. Obviamente, eu sou professora, então eu consigo ver a destreza técnica, eu consigo ver a qualidade do trabalho, mas é uma coisa que não me toca a alma. Não, sabe? Eu tenho que ter esse lastro de memória, eu tenho que ter esse lastro de conversa, eu tenho que ter esse local afetivo, talvez na obra de arte, para poder me reconhecer e me sentir dentro dela. Isso é muito bonito ouvir isso, porque dá muito que pensar, porque às vezes eu encontro muita arte sem alma. Eu venho, para mim pesa demais, né? Isso tem muito a ver com quem eu sou, da onde eu venho e como eu estou no mundo, né? Então eu não consigo me colocar de outra maneira. É um dado que me incomodava demais quando eu era estudante, né? E essa frieza tem que ser fria, não pode ser bonita. Lembrando que eu sou formada num momento em que o conceitual ainda imperava muito nas universidades, né? Então, assim, não pode ser bonita, não pode ter afetividade, tem que ter aquela frieza. E o que me irritava mais era, não pode ser simbólico. Sendo que eu venho de uma cultura que o simbólico é muito pesado, muito forte e muito sofisticado ao mesmo tempo, né? É uma frase que eu sempre repito, por exemplo, entrar no terreiro da minha tia e achar uma bacia de ágata com uma pedra dentro, e essa pedra está dentro da água. Isso não é uma pedra dentro de uma água, numa bacia. Isso é uma representação de mundo. Não, e essa pedra, esse otário de Xangô, isso é uma representação da justiça no mundo. Então, são códigos muito sofisticados, muito sofisticados. Eu não vou abrir mão, é uma coisa que sempre me incomodou demais. Eu não vou abrir mão desse simbólico, da onde eu venho, para abraçar essa frieza que não conversa comigo. E assim, por mais, até, eu não tinha realmente muito interesse, mas eu sou formada num momento em que só faltava acender vela para Marcel Duchamp. No campo, pelo amor de Deus, não rola, não rola. Comigo não conversava. Sim. Comigo. Então era um momento que não podia nada, não pode ser bonito, não pode ser simbólico, não pode ter afetividade, não pode. Eu não vou me despir de quem eu sou, porque eu estou na universidade. Eu não entro na universidade e tiro quem eu sou, tiro a minha pele, tiro esse conhecimento e deixo do lado de fora. Na universidade, entro lá para ser formada de uma determinada maneira. Eu me recusei, vamos dizer assim, desde o momento a entrar nessa. Né? Eu falei, não posso entrar na sala de aula e deixar do lado de fora quem eu sou. Né? E toda essa memória, inclusive todo esse passado. Entendeu? Então, acho que isso para mim, isso é muito desse universo. Eu acho que isso toca de muitas maneiras.
algumas posições dos artistas negros. Agora, todos, não. E, inclusive, a gente tem a diversidade, né, e a liberdade de cada um seguir pelo seu caminho. Isso também eu acho muito importante, né, que cada um siga pelo seu caminho. Mas, assim, eu acho que mais importante no país como o Brasil é quebrar essa hegemonia, esse vai todo mundo para cá ou vai todo... Não, isso realmente não, pelo menos no meu caso, não acontece, não rola, não. A gente pode abrir a conversa, vocês podem perguntar, e aí não tem como eu falei, nem exorcismo tira a professora daqui de dentro. Então a gente acaba tendo umas técnicas que eu acho que são mais efetivas e mais eficazes e que funcionam melhor. Então eu costumo sempre andar pelo espaço, né? E eu acho que sem dúvida nenhuma funciona melhor. Ver a obra é uma outra experiência, conversar junto da obra é uma outra experiência, né? Eu recebi o catálogo ele segue exatamente os passos da exposição, mas estar aqui é completamente diferente, né? E eu acho que aqui começam algumas coisas que me chamaram a atenção em relação ao trabalho da Helena, né? Na escolha das cores, por exemplo, o modo como ela... Aqui, de cara, quando eu bati o olho no catálogo, ela não é fotógrafa. Quer dizer, ela não é fotógrafa no sentido clássico, de se preocupar com as questões da fotografia, né? De se preocupar com a iluminação, no sentido técnico da fotografia. Ela pensa no cenário, né? Como ela desenha, pensa com muito rigor, e aí depois ela traz essas intervenções sobre a imagem, né? E aqui, de cara, quando eu vi no catálogo, já bati o olho e falei, não é fotógrafa no sentido rigoroso da palavra, naquele sentido de produzir a imagem fotográfica, estar pensando nesses dados. E tão simbólico aqui também, né? A escolha do azul, né? O modo como ela tampa a fotografia, né? Pegar o azul, né? E como disse o João, pegar a pintura e guardar no bolso, né, uma ironia, né, quando ela pega a questão do trabalho das cores, né, isso me chamou muita atenção no trabalho dela, né, esse rigor realmente, você vê que é um trabalho muito pensado, esse que ela engole, né, essa quase como se fosse, primeiro ela prepara e depois ela engole esse azul, né, e são intervenções sobre a matriz fotográfica, né. E sabe uma coisa, há uma coisa que eu conversei com a Helena, mas nunca tive a ocasião de escrever e nunca ninguém escreveu sobre ela, que é, um dia tenho que escrever isso, ou vou escrever vocês a partir daquilo que se acharem que a ideia é justa. Eu acho que a Helena chega a estas imagens também através do cinema. Ela tem uma técnica de enquadramento que vem do cinema, porque na altura é uma das maiores revoluções para um artista censurado em Portugal, onde os filmes não passavam, e tinha que ir ao estrangeiro, tinha que sair de Portugal para ver os filmes de Godard, por exemplo, porque em Portugal eles não passavam, a censura não permitia. E se repararem, isto é um movimento... A própria série, a ideia de série na Helena, vem um pouco da ideia da série das imagens na ação cinematográfica. E o enquadramento, porque não era normal alguém pensar em fazer uma fotografia sem cabeça, neste caso. E ela faz um enquadramento cinematográfico, um close-up que se dirige ali como se fosse num filme. Assim, é uma lógica que não vem nem da fotografia, nem da pintura, e eu acho que o cinema é uma arte de transição, que aqui está no imaginário das pessoas. E conhecendo os artistas de então, todos eles adoravam. Quando eles começaram a viajar, imaginem, Portugal era um país muito isolado, as pessoas às vezes já esqueceram isso, e era um país em que era difícil sair do país, por causa da ditadura, e do dinheiro, era caro sair do país também, e acontecia uma outra coisa, quando os artistas começaram a ter bolsas para sair do país, isso acontece porque surgiu a Fundação Gulbenkian em Portugal, que pela primeira vez na geração da Helena deu bolsa aos artistas desta geração para poderem sair de Portugal.
e poderem estudar em França, Inglaterra, na Alemanha, etc. Mas do que todos os artistas me diziam, não era, o que eles mais aprendiam não tinha que ver com as escolas de arte, nem com arte, nem nada disso, era o cinema. Aquilo que eles faziam era meter-se numa sala de cinema e ver os filmes que em Portugal não conseguiam ver. Nossa, que interessante. Então, uma coisa que eu até tinha fotografado esse trecho do catálogo, né? Que ela fala que ela pode voltar, às vezes, às séries e que essas séries se tornam diferentes porque ela volta mais madura. Sim, sim. E isso é uma técnica, isso é um tipo de pensar que eu também executo muito. Então, eu trabalho muito com cadernos também de desenho e, às vezes, né? Parou o caderno, parou em um determinado momento. 10 anos depois, eu volto. Isso também porque mudou a cabeça, né? Então, volta com mais maturidade. Então, é muito interessante porque, apesar de serem conceitos de arte diferentes, ambientes de arte diferentes, necessidades diferentes, mas têm similaridades. Aliás, a série é importante na dinâmica do seu trabalho, Rosana. Demais, também, não é? demais. E como ela também, às vezes, eu paro, acho que tem que dar uma parada, e muitas vezes eu abro um caderno 10 anos depois e retorno. E com outra, quando eu li isso, que ela fala que ela voltava, mas que ela voltava com outra maturidade, né, eu falei, gente, eu vivo fazendo isso o tempo todo com o meu trabalho também. Né, às vezes eu dou uma parada na série, simplesmente fecho o caderno e guardo. 10 anos depois. Tem série que tem elementos, por exemplo, que voltam. O caso da piranha, que aparece no História Natural, né, que já aparece assim, antes, quando eu começo como aluna lá na USP, depois eu vou para o Museu de História Natural de Londres, desenho lá, e que vai aparecer quase 20 anos depois, né, no História Natural, no livro. Aquele livro que abre, a imagem de abertura do História Natural, uma piranha. Aliás, tivemos a honra de poder apresentar Esteve aqui. A Carolina Maria de Jesus. Foi um momento lindo. Sim. Esteve aqui. Sim. Gente, se alguém quiser acrescentar alguma coisa... Boa noite. Boa noite. Eu queria, na verdade, uma coisa que surgiu na conversa lá atrás, que você falou muito da educação e essa importância como um referencial, né? Que eu acho que é o primor, assim, a coisa mais importante do que você traz. Mas eu queria entender também como a relação com a educação afetou o seu trabalho, mais ou menos assim, o que veio antes, se foi a educação ou se foi o trabalho, e como que isso, de alguma forma, afeta no sentido de transparece, né, na sua produção. Tal. Entendi. É uma pergunta boa, porque não afeta no sentido da produção do trabalho. Porque eu acho que a artista tem que ter a liberdade total de fazer o que quer, porque senão vira ilustração. Eu posso ter uma ideia e vir uma ilustração no conceito político, por exemplo. Então, não afeta. Então, quando eu estou produzindo um trabalho de arte, eu me dou total liberdade. Total liberdade. Não vou pensar na educação, porque senão fica ilustração. Agora, quando eu vou para uma exibição como a Bienal, por exemplo, vai falar com os educadores, oba, que maravilha. E é aqui que a gente vai sentar e, sabe, se precisar ficar horas discorrendo sobre o trabalho, discutindo com os educadores como é que faz, sabe, eu vou estar aberta para pensar métodos de educação junto com eles. E em alguns momentos, por exemplo, como no caso do assentamento, da instalação, sobrou uma graninha, foi um PROAC, né? E aí eu tinha colocado um valor para assessoria de imprensa e o museu falou, não, a gente tem assessoria de imprensa, você não precisa gastar esse dinheiro com isso. E eu falei, ótimo, vamos fazer um material educativo. Mas aí o trabalho já estava todo pronto, já estava todo, assim, era só ir montar no museu, ele já estava prontinho. Só que aí eu me debruço no trabalho e falo, como é que eu posso aproveitar esse trabalho para fazer um material educativo para deixar disponível no site para professores. Então, uma outra pesquisa que vai ser toda feita para pensar, a partir daquelas imagens que já estavam produzidas, como é que eu poderia pensar no material educativo. Tá? Então, assim, não interfere. Isso é um problemaço que eu tenho até que tomar muito cuidado quando eu estou orientando artistas, também para que a minha produção de professora não interfira na produção deles enquanto artistas. Então, são sempre carreiras que andam paralelas. Criação artística, técnicas de ensino, professorado, mas estão, sabe,
sempre ali, elas correm em paralelo. Né? Ao mesmo tempo que ela abandona a pintura e o desenho como géneros tradicionais, ela encontra na fotografia e experimenta outras técnicas que vão desde a imagem em movimento até ao som. Mas é na fotografia que ela se centra no conceito de série fotográfica. O único filme que ela faz é este que aqui encontram, e que é um filme que, de certo modo, amplia aquilo que está desta série aqui de imagens. Que é uma série muito curiosa, porque, se repararem, ela surge como uma imagem matizada pela tela e vai romper a tela, que era um ato que ela gostava. Ela dizia que um dos artistas que ela mais gostava era o Fontana. O Fontana, que fez aquela ideia do conceito espacial, que foi pegar numa tela crua, primeiro por pintar e por simplesmente dar-lhe com uma faca, com uma navalha, que abre um golpe na tela. E ele chamava-lhe conceito espacial, e com isso leva o quadro para além do quadro. E chama a atenção para uma outra relação do quadro no sistema do mundo também. E a Helena, aliás, faz ali uma homenagem ao Fontana naquele corte, naquela imagem da sombra dela. Mas aqui ela rompe com a tela, se repararem, e no final aparece quase ironicamente vestida pela tela como se fosse uma noiva. Mas, se reparar, isto é muito artificioso, porque ela rompeu a tela, e a tela está atrás dela, portanto, isso é uma construção. Ela depois se veste com uma espécie de vestido de noiva em frente à própria imagem da tela. Portanto, aí vocês podem ver como ela constrói nos detalhes vários jogos de ilusão aqui também. Ali, ela, com a própria saliva dela, ela desenha com os dedos e com a língua a palavra ouve-me. Isto numa altura, num país em que as mulheres não eram ouvidas. Isso era muito importante por isso ela se põe como uma mulher muçulmana com o chador, dizendo ouve-me também, conforme podem ver ali. Ou aqui ela escreve a palavra ouve-me como se fosse costurada. E é curioso, você utiliza a palavra costura da memória. Esta exposição chamava-se assim, não é? A costura na memória. E, de certo modo, a costura existe no uso da linha da Helena. A linha não é só a linha do desenho, mas é a linha da costura também, não é? Sim, a importância da linha o tempo todo. Essa série aqui atrás, né? Que a gente vê a linha que vai se tornando materialidade também, né? Linha mesmo, né? Então, isso também foi um dado que chamou a atenção. Quando eu vi o trabalho dela, né? E aqui, por exemplo, eu tinha achado que era linha, inclusive de costura, né? Até olhar com mais atenção. Então, acho que a linha, eu acho que isso tem a questão do rigor, o desenho. Ela é uma apaixonada também pela linha enquanto matéria estruturante, enquanto aquilo que vai organizar o trabalho. Isso a gente pode ver, isso é muito contundente no trabalho dela, né? E, inclusive a linha saindo, né, da imagem, da própria imagem fotográfica. E aqui é a sala que eu falei que me chamou também a atenção, essa ideia de que ela já tinha uma escala grande, né? Ela já tinha uma escala grande, a gente percebe isso, né? Então, quando ela vai ter também os meios para fazer ampliações em grande formato, ela pode crescer com o trabalho, ela está pronta já, né? Porque ela já estava pensando nisso, né? Para mim, assim, eu fico a impressão que ela já estava com isso ali há muito tempo, entendeu? Sim. Maturando, pensando, e aí quando ela tem uma oportunidade, ela não deixa escapar. Né, ela vai e usa mesmo, né, ela dobra a escala de trabalho e vai embora, né, pisa fundo e vai embora. Isso é muito bonito. E isso eu acho que chamou a atenção porque eu estou passando por esse momento também. Né? Então, quem conhece meu trabalho sabe também que eu saio numa escala menor, pequenininha, e aí quando eu também pego uma sala muito grande, que é a sala da Bienal, e eles falam, olha, essa sala é sua. E eu já sabia que era uma das maiores da Bienal, para uma pessoa só falar, opa, não dá para responder esse desafio na escala que eu estava trabalhando anteriormente. Embora seja uma escala que eu adoro, eu gosto daquele tamanho e daquele formato. Mas aí também a questão do desafio, né? Do desafio que o trabalho propõe e de como a gente vai responder a esse desafio. Não ia entrar naquela sala com um monte de desenhos pequenos, né? Falei, não, vou responder para essa escala. Rosana, aquelas mulheres são
arquetípicas também. Também, a escala também tem que De certo estar modo, na... elas são entidades. Sim. Quando nós olhamos para elas se convertem em entidades. Não? Mas a escala também é que dá essa... Se elas fossem pequenininhas, elas não teriam tanta essa imposição. Mulheres mangue, não é? Portanto, elas são mulheres híbridas. Não é? Sim, e a escala ali e aí a professora, escala do trabalho é importante, qual vai ser a escala que eu vou assumir para essa peça. Então, acho que elas ganham essa capacidade arquetípica também, porque aquilo lá é 3,70 de altura por 6 de largura, considerando que é um tríptico, né? Então, a gente colocando o tríptico ali um do lado do outro e medindo, dá 6. Então, é uma escala, e é intencional, procurar a escala das cavernas. Sim. Né? E, por acaso, eu acho que não foi por acaso, influenciou. Eu tinha passado pelo parque da Serra da Capivara. Então, eu procurei a escala da caverna, a cor da caverna, a escala da caverna, porque quando você entra, né, esse arquetípico, acho que vem na escala naquele caso. Não dava para pensar numa escala pequena ali. Né? Então, aí como é que a gente pensa escala para um trabalho? Né? Depois de ver as pinturas rupestres, eu falei, não, essa escala tem que ter uma escala muito grande, de caverna. O seu processo ele vai e volta, os seus cadernos vão e voltam. Do pouco que eu conheço do seu trabalho, dá para perceber que você tem uma coisa, alguns elementos que se repetem. E aí, especificamente, do trabalho das mulheres mangue, me pareceu que eu já vi isso em algum lugar no seu trabalho. E eu queria entender assim, como foi essa construção do trabalho para a Bienal. Assim, você voltou em algum caderno ou era um processo que você já estava naquele momento do convite, aí você falou, vou desenvolver agora? Porque não é assim, seu trabalho não são sempre coisas diferentes, é uma continuidade, né? Tem uma autorreferência ao seu próprio trabalho durante muitos anos. E aí eu fiquei com essa curiosidade desse trabalho, assim, como foi o processo criativo desse trabalho? Então, são as séries, né, que eu falei da outra sala, que vai e volta, e que vai mudando conforme a gente vai amadurecendo, né? Na realidade, talvez já tenha o embrião dessas mangues, já está na Jatobás, né, que são os desenhos que aparecem antes. E o mangue, para falar a verdade, ele já faz... outro dia a Charlene achou no ateliê, porque a gente está classificando agora os desenhos antigos, ela achou já menção a mangue de praticamente 10 anos atrás. Eu acho que eu estou sistematizando, eu começo a sistematizar essa ideia de mangue uns 5 anos atrás. Que é quando eu começo com frequência, que é quando eu começo a tomar nota no caderno, que é quando eu começo a fotografar. Então, assim, um trabalho muitas vezes há muito tempo. Eu não sabia, ou talvez eu não tivesse sido desafiada ainda a colocar dessa maneira. Que ele já estava ali rodando, olha. Já estava ali rodando. Antes da pandemia eu já tinha ido para mangue, eu já tinha fotografado. Faz muito tempo que eu estou querendo. Então, acho que talvez o estopim... Eu falo assim que às vezes minha cabeça ela funciona meio como um computador, que você vai alimentando de dados e de repente, entendeu? Eu acho que o estopim para elas saírem dessa maneira foi quando o Hélio mostrou a planta da sala. E eu falei, caramba, que sala é essa? Que é uma sala muito generosa para uma Bienal. E aí quando eu vi aquela escala da sala, eu falei, não vai dar para responder para uma sala desse tamanho na entrada da Bienal. Ele falou, olha, a primeira sala, realmente depende por onde você entrar, a primeira sala. Eu falei, vou responder, sabe, sendo medrosa. Eu vou ter que responder esse desafio da altura. Então, acho que foi o start, eu já vinha buscando, mas aí aumentar a escala, acho que 2 coisas. A primeira, ter viajado para a Serra da Capivara, em dezembro, que eu tinha estado em dezembro na Serra da Capivara, e a própria escala. Eu gosto muito de trabalhar sempre uma instalação, alguma coisa instalativa. Eu nunca faço a instalação antes, por exemplo. Eu parto sempre do espaço. Então, acho que essa minha prática já de partir sempre do espaço, quando eu vi o tamanho da sala, eu falei, é agora. É agora. E falei para ele, não, vou fazer grandão, grande. Depois que ele e a Anima saíram do ateliê, eu falei, e agora? Vai fazer como?
Aí eu já tinha colocado que eu ia fazer, eu tive que achar uma maneira de fazer. Eu queria voltar em 2 pontos que você traz, porque eu acho que são muito importantes. Primeiro, para entender a produção de mulheres, e depois, porque exatamente me interessa o quanto essas 2 coisas que eu vou trazer estão super influenciadas na produção das mulheres negras na diáspora. Então, quando você traz, por exemplo, sobre símbolos, para mim, a relação de produção artística de mulheres negras, ela tem uma relação muito próxima e muito íntima com performance. Sim. Independente se você está numa cena de performance em movimento ou se aquela performance se desdobra num imaginário, e daí eu vou aqui colocar o seu trabalho também dentro de uma percepção de performance, porque criam-se algumas imagens, alguns imaginários que se deslocam ao longo do tempo e que me fazem conectar e reconectar com algumas ações. Ou quando você, por exemplo, pega algumas situações, imagens que foram usadas para um lugar muito específico e muito restrito de mulheres negras, e você descola desse lugar e também questiona esse lugar, para mim tem essa relação da performance. Olhando o trabalho da Helena, esse é uma coisa que me interessa muito, né? Porque, então, a gente tem 2 mulheres que foram dizidas de algum modo, né? Uma dentro de um campo de diáspora, dentro daquilo que a gente conhece da diáspora, que é a violência, mas que também é esse lugar onde, em qualquer lugar que você estiver, existe uma história sua naquele lugar. E aí me interessa também o uso dessas imagens, né? A gente falou um pouco na outra sala, mas aqui também dá para ver. Me parece que, assim como você, a Helena também brinca um tanto com essas imagens, né? Eu sempre fico pensando, como meu trabalho é muito autoexpositivo e tem uma menção muito do corpo, né? Algumas coisas, elas geralmente atravessam algumas pessoas e outras ficam mais próximas, né? Então, quando, por exemplo, a gente vê ouve-me ou vê essa boca costurada, acho que tem umas proximidades, mas, para além de um estabelecimento, mulheres negras silenciadas, acho que tem um manejo dessas imagens, que, para mim, tem uma relação de imaginário em performance, que eu queria, que, para mim, tem a ver com aquilo que você falou dos símbolos e do uso que você vem fazendo dos símbolos. Então, se você puder voltar um pouco e falar um pouco sobre isso. Sim, eu acho que, no caso da Helena, esse dado da performance é óbvio, quase, salta aos olhos, né? Isso é muito forte, né? Agora, no meu caso, eu parto de uma relação com um corpo diferente. Do caso dela, que inclusive se coloca para as fotografias, né? Que é aquele dado que nós discutimos lá dentro, e eu nunca me coloco. Agora, é que no meu caso, por exemplo, a questão do corpo, no desenho. Quando eu faço um desenho muito grande, como esse das mulheres mangue, né? Eu não faço como o pessoal, boa parte dos artistas fazem, fazer pequeno e depois ampliar com projetor. Não. Eu boto lá o papelzão lá na parede, 4 metros na parede, e subo em cima de uma plataforminha, e eu tenho que sentir com o meu corpo. Eu tenho que sentir com o meu corpo essa questão do tamanho. E aí é um sobe e desce de plataforma, minha filha, que é assim, sobe, desce, porque aí eu tenho que me afastar, eu tenho que fazer o movimento, eu tenho que me colocar na posição muitas vezes eu me coloco na posição que ela aparece ali, então eu vou sentindo com o meu corpo essa produção do desenho, né? Então eu não estou tão interessada num desenho que ele tenha as medidas próximas do real, ou que seja que esse corpo seja próximo de um corpo verdadeiro, mas eu tenho que sentir isso no meu corpo. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo que a performance ela precisa de algumas características que eu não tenho. Eu não sou performer, absolutamente. Eu sou canastrona, entendeu? Eu não vou fazer uma performance porque eu vou matar o trabalho. Então, mas eu sempre parto do ponto de que o trabalho é que se coloca e eu tenho que procurar a maneira de responder a ele. Então, o das avós, por exemplo, eu vou chamar a Charlene. A Charlene é performer, né? E muito boa, aliás, né? Então, eu vou chamar a Charlene, chego lá, Charlene, isso é contigo. E aí eu desenho tudo
tudo. Bom, aí volta de novo essa questão do rigor que a Helena também tem. Que o desenho, eu não chego a desenhar, mas eu sabia exatamente o que eu queria. E assim, como eu não sou performance, eu fazia as posições de Helena. Me fotografei, tudo. Olha, é isso que tem que fazer, você tem que pegar por cima, você tem que entrar por ali, você tem que... Tanto quando foi filmado, né, o Leandro, que filmou, que era o diretor de arte, ele falou, olha, você é uma diretora nata, né, porque você sabe exatamente o que você quer. Então, olha, você entra por ali, faz assim, executa aqui, executa lá, né, nunca tinha feito, filmado, nada, né, e ele falou, você é uma diretora nata. Então, assim, a minha relação com o corpo pesa, mas eu sei das minhas limitações, né? Então, vou chamar alguém que é profissional para fazer isso. Agora, tem um dado que é interessante que eu levantei na questão da residência Pemba, que aí tem a ver com o ambiente em que nós estamos e que diz respeito ao trabalho das mulheres negras. Porque eu sei que existem as performers que escolheram aquela via para se expressar, porque elas realmente têm essa necessidade, têm esse talento, mas, no caso do Brasil, a gente tem que ficar muito esperto também com uma questão, que é de como a gente paga, aí a gente vai voltar lá atrás, do 30 vezes mais difícil para a gente, não é nem 3, é 30, de como a gente paga os trabalhos. E eu sempre me pergunto, como é que a mulher negra lida também com essa relação da performance? Lida porque tem esse corpo que foi excluído, ou também porque muitas vezes é mais barato? Porque a gente também tem que pensar nesse outro lado. A gente faz muitas vezes performance porque a gente gosta da performance, tem essa habilidade, ou porque a gente também não tem dinheiro, muitas vezes, para fazer uma gravura de ponta, que é cara, ou uma escultura, ou um vídeo. Entendeu? Então, como esse é um país difícil, a gente tem sempre que olhar todos os dados da questão. Eu acho que, como historicamente também, eu acho que as mulheres negras têm uma maneira de se expressar na dança, nos terreiros, na escola de samba, a gente tem uma facilidade de lidar com o corpo. Mas também temos que olhar e ficar atentas para que a gente não caia numa determinada armadilha de pensar que é só por aí, porque, de repente, fazer um trabalho como o das avós é caro. Ou como a Aline faz uns trabalhos que são caros para a Dedéu. Estão mentindo, Aline? Olha a carinha, não. Então, a gente tem que ficar muito de olho nisso. Nas duas, sabe? A gente tem que estar sempre nesse país com um pezinho atrás e saber analisar. Não, mas eu não estou falando da linguagem específica, eu estou falando da imagem. Por exemplo, quando ela coloca ovo, ela diz, eu sou uma mulher que não sou ouvida. Eu sou uma mulher silenciada, quando ela costura a boca. Sim. É justamente do campo da imagem, que eu acho que é essa aproximação da performance. Tem, eu acho que tem sim, sem dúvida, tanto que eu fiz a performance das avós, porque eu queria essa imagem, entendeu? Eu acho que tem, sem dúvida nenhuma. Ou então, quando eu sinto com o corpo, entendeu? Só que aí eu vou procurar também, e como eu tenho muitas, talvez se eu não tivesse tantas limitações para fazer performance, eu acho que eu sou muito canastrona. Eu tentei fazer, eu coloquei lá, filmei, eu acho, ficou ridículo. E aí eu falei, vai procurar quem sabe, criatura, entendeu? Então, assim, eu acho que talvez eu ou talvez eu seja muito rigorosa comigo mesma, sei lá. Mas talvez eu explorasse mais também esse campo, porque eu tenho essa coisa de sentir no corpo. Inclusive, as posições quando eu vou desenhar. Eu faço a posição que eu quero, eu sinto no meu corpo antes a posição que eu quero. Agora estou mais preguiçosa, ainda mais que a Charlene está lá no ateliê, eu falo, Charlene, aí eu vou e fotografo a Charlene. Né? Mas durante muito tempo, por exemplo, trabalhei sozinha, e aí eu fazia a posição. Eu tinha que sentir no meu corpo a posição. Aí depois eu ia fazer o desenho. Acho que assim respondeu mais ou menos. Não, tá? Que ela já pode fazer maior as peças, porque pode mandar fazer as impressões e tal. E lembrando que fotografia, né, agora barateou bastante a questão da digital, mas aqui não, né? Aqui é ainda muito mais caro e, enfim, isso limita também e tamanho, enfim, né? E eu gosto muito como ela brinca, né? Eu gosto muito dessa última aqui, que ela faz a escala, como ela traz outros elementos para o trabalho, né? O próprio corpo, né? Como o corpo modifica, né? A gente estava falando a questão do corpo, né? E o João, você falou
para mim daquele trabalho, acho que seria Sim. legal colocar para eles. Mas ela teve uma circunstância pessoal, ela fez aquele trabalho depois da morte da irmã, que era uma grande sedutora, segundo ela dizia. Era uma mulher muito bonita e muito vaidosa e que adorava seduzir os outros também pela forma como se vestia, como se movimentava, etc. Então a Helena leva os sapatos pela primeira vez para a obra dela, mas leva os sapatos para os descalçar e para inclusivamente fazer convergir os seus pés e torcê-los um na direção do outro. E inclusivamente quando levanta a palma do pé nós temos um vermelho de sangue. Nesta obra também há uma circunstância curiosa. A Helena fez esta obra depois de descobrir as aranhas da Louise Bourgeois. E foi a partir da ideia da aranha da Louise Bourgeois, e isso é muito interessante porque uma aranha da Louise Bourgeois não tem nada a ver com esta imagem aqui, mas há um arquétipo de aranha e uma associação em que, de certo modo, há uma identificação da relação da sua condição de mulher com a condição da aranha, que faz o seu caminho vomitando a linha também. E aí, aqui nós não sabemos se ela está a vomitar, se está a deglutir a linha, mas há uma linha que é de pigmento. É o pigmento da pintura, que ela antes, de outras séries, utilizou como uma espécie de imagens de pintura gestual, e aqui faz então uma linha em relação à qual ela se posiciona na posição do corpo da aranha. Esse vermelho é preciso, né? É. Sim. Vai para além da fotografia. Vai para além da fotografia, é preciso. Então, acho que talvez se eu pensasse uma obra para mostrar, para pensar esse rigor e como isso vai sendo desenvolvido durante esses anos de pesquisa, eu acho que eu escolheria essa, porque parece muito fácil. Mas esse vermelho ele é tão bem colocado, que precisa de muito tempo para a gente chegar nessa imagem com essa força e dessa maneira. Então, eu gosto muito desse trabalho e aqueles últimos, né, que acabamos de conversar, e os dois da água. Então, assim... Negra, eu gostaria de saber qual foi o seu maior desafio até agora e gostaria que você realmente colocasse um pouco também sobre o desafio do seu processo criativo, como que é para você esses dois pontos. Eu acho que desafio, assim, é até difícil falar qual é o maior desafio, porque é todo dia, né? É todo dia, e assim, a falta de reconhecimento, talvez, né? A falta de reconhecimento. Eu sempre falo, eu coloco, né? Tem até um videozinho no Instagram, né? Que a gente, quando eu vi, isso foi a ideia da Charlene Bicalho, que estava lá no alto, e eu estava subindo a rampa com a minha equipe para montar a Bienal, e ela pediu para o Paulo fazer um filmezinho, e aí a gente colocou a subida da rampa. E na hora eu não dei muita atenção, e depois à noite, quando eu fui ver aquele videozinho, eu achei ele muito significativo, né? Você assim, caramba, levei 30 anos para subir essa rampa, já sendo plenamente reconhecida internacionalmente. Eu cheguei primeiro em Veneza. E com um paredaço. Quem viu a exposição em Veneza, viu que era um paredaço com 25 desenhos. Não é assim, sabe? A boa parte dos artistas chegam com 25 desenhos e numa posição estratégica. O núcleo duro lá da exposição, né, de Veneza era o Arsenal, e todo mundo que foi viu e estava muito óbvio. E as 3 primeiras salas, e essa minha parede fazia ligação entre segunda e terceira sala, basicamente. Então eu falei, que país é esse? Tem hora que cansa, sabe? Então, o desafio é toda hora. Então, não é porque, por exemplo, eu já tenho um nome reconhecido, então, a hora que você fica assim, pô, que país é esse, sabe? Você tem que primeiro chegar em Veneza, com destaque, ter seu trabalho. Uma das coletivas, a principal coletiva de imprensa, era uma das Árvores, o convite era uma das Jatobás. Então, você precisa chegar lá com tudo isso, ter no seu trabalho, na principal coletiva de imprensa, sabe? E aqui, levar 30 anos para subir aquela rampa. Então, os desafios, eles são todo dia, não é o maior, são todos eles. São todos eles, entendeu? E, assim, mas enfim, tem uns desafios, mas tem uma satisfação. Ver uma sala aqui com vocês é uma enorme satisfação. Sabe, faz valer, assim, pensar, valeu a pena, está valendo a pena.
né? Então, e o processo criativo é muito difícil, assim, cada um tem a sua particularidade, né? Ele pode ser tanto desencadeado, eu posso, como eu falei na outra sala, eu sou meio como, eu penso meu trabalho meio como um computador, onde eu vou me alimentando, e de repente chega o Hélio com aquela, e a Diane com aquele desenho de sala, e fala, é isso daqui a tua sala? E eu falo, opa, vou ter que responder, a altura. Principalmente porque a parede da memória ia. Falei, cara, eles vão colocar o meu primeiro trabalho e o último trabalho. Eu vou ter que responder à altura. Porque o primeiro né, ele entrou assim de cara já, e como um trabalho icônico. Então, assim, pode vir desde um desafio de ver o tamanho de uma sala, até alguma coisa que eu não sei bem como mexer. E, como eu falei, o mangue eu fiquei... Tem notações sobre o mangue nos cadernos de 10 anos atrás. Então, é muito difícil dizer, porque cada trabalho tem o seu processo criativo. Vai desde um desafio de como ocupar o espaço até ouvir histórias, como é o caso dos bastidores, que minha irmã, coitada, foi fazer estágio como assistente social numa delegacia da mulher, se deparou com 20 e poucos aninhos, 22, sei lá, muito jovenzinha, com uma realidade que assim, a guria chegava em casa pálida e começava a falar do que ela via na delegacia da mulher, nos casos de abuso, de violência, e eu percebi que se eu ficasse na sala ouvindo aquelas histórias, beleza, se eu saísse e voltasse, ela tinha que falar, entendeu? Ela tinha que botar para fora. E o trabalho dos bastidores, por exemplo, ele vem desses relatos de violência que ela fala. Eu fui na 25 de março, vi o bastidor sendo vendido, olhei para o trabalho e vi o trabalho pronto. Levei e fiz o trabalho, mas como naquela época ele usava só as fotografias de família, quando eu terminei só tinha mulheres negras. E aí o trabalho ganhou uma conotação a mais, que é a do racismo estrutural. Então, assim, é difícil, sai tanto das falas da minha irmã, como do desafio de ocupar uma sala. Então, gente, é isso. Gratidão, Rosana. Obrigada por vocês terem vindo.